Oi pessoal, tudo bom? Eu vou começar agora uma série de vídeos fazendo análise facial de pessoas famosas. Eu vou começar fazendo uma análise facial da Poca, do Big Brother Brasil. Ela tem algumas características faciais que são bem interessantes. Eu vou para as imagens dela juntamente com vocês para a gente definir quais são essas estruturas, tá bom? Vamos lá? Eu separei algumas imagens, obviamente que não são imagens profissionais, são imagens do Google, e algumas imagens com algumas posições da face em alguns ângulos que a gente consegue detalhar as características que eu quero colocar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver essa vista frontal. Não é bem uma vista frontal, né? Ela está um pouco com a cabeça inclinada. Vamos começar falando da linha capilar que ela tem. Você vê que ela tem uma linha capilar bem interessante. É uma linha capilar tendendo a quadrangular, né? E ela também tem uma boa densidade de cabelo. Isso aqui deve ter alguma extensão capilar aqui, mas quando você olha no couro cabeludo, me parece que ela tem uma boa densidade capilar. Ela tem algumas características aqui de fios bem fininhos, a gente chama de pelo velo. São aqueles pelos de bebê, aqueles pelos pequenininhos que eles não têm força para se tornarem um pelo maior, um cabelo maior, né? E isso acaba dando um fade para a linha capilar, né? Acaba dando uma transição bem interessante para o gênero feminino. Então isso é algo bem feminino, tá? Ela também tem uma boa altura de testa. Quando você faz um ponto aqui no meio da glabela e um ponto na linha capilar, você vê que essa distância que ela tem aqui é uma distância pequena, né? Ela deve ter em torno aqui dos seus 6 centímetros, 5,5, 6 centímetros mais ou menos, acredito eu, tá? E isso acaba dando uma leitura até de uma testa até menor, porque como eu falei para vocês, como ela tem esses pelos velos aqui, acaba não sendo uma linha capilar bem visível, né? Uma linha capilar aguda, uma linha capilar que a gente sabe muito bem onde ela começa, tá? Então isso é bem interessante, isso fala muito positivo para o gênero feminino, tá? Vamos ver outras imagens aqui, olha. Essa imagem é a mesma coisa, olha, ela fala mais do mesmo, tá vendo? Os cabelinhos pequenininhos que ela tem são os pelos velos, né? Vamos ver outras imagens aqui, olha, uma outra imagem, ela meio perfil, a gente nota a mesma coisa. Aqui nessa imagem, olha, a gente vê que ela tem uma linha bem definida lateral. Quando chega aqui, ela começa a ter os pelinhos velos, né? Então, como eu falei para vocês, isso aqui ele é bem feminino, tá? Quando a gente vai, então, olhar a estrutura óssea dela, ela tem uma estrutura óssea bem angular, né? Ela tem uma face bem angular. Ela tem uma testa muito forte e ela tem uma face lateral, deixa eu passar para cá, uma face lateral bem angular também. Isso é muito bonito, né? Isso traz uma leitura facial para ela forte, né? De uma mulher forte e jovial, né? Porque a gente sabe que essa volumização facial, ela acaba sustentando os tecidos moles. Então quem tem uma face mais angular, obviamente que aqui deve ter, acredito eu, que volumizador, né, preenchedor, a base de ácido hialurônico, que é o que é mais usado pelos médicos, né? Mas não deixa de ser uma face angular, não deixa de ser uma face volumizada, né? Vamos aqui falar especificamente sobre a testa dela. Quando você avalia essa parte central da testa, desde a região superior do nariz, você vê que isso aqui dela é muito forte, né? Esse osso frontal dela é muito forte. E esse osso frontal forte, ele traz uma característica um pouco mais masculinizada. Porque o gênero masculino, ele tem essa tábua óssea frontal mais saliente, mais projetada, chamado frontal bump. Isso é muito comum no gênero masculino, né? Então, como eu falei para vocês, ambos os homens e mulheres, todos têm características masculinas e femininas ao mesmo tempo.
quando o predomínio ele é do masculino, a leitura de gênero passa a ser masculina. Então, nesse caso aqui, especificamente, ela não tem uma leitura masculina da face, porque ela tem outras regiões da face que compensam essa força frontal que ela tem. Vamos ver aqui numa outra projeção facial, que fica bem claro, vamos botar em amarelo, fica bem evidente que ela tem um sulco bem profundo aqui, e toda essa região frontal ela é bem forte. Isso aqui é o osso frontal. Aqui na lateral, isso aqui é o osso orbital, né? Você vê que ela tem uma projeção também bem importante do osso frontal. Você consegue ver na face lateral. E aqui, olha, fica evidente a saliência que ela tem da órbita. Isso também traz uma certa agressividade no olhar. Além de deixar o olhar mais fechado, algumas pacientes se queixam que elas não conseguem pintar, fazer a maquiagem, porque acaba borrando, ou se não borra, ela acaba nem aparecendo a maquiagem que ela faz, porque ela tem essa região lateral bem saliente, tá? Uma dica de maquiagem para mulheres trans ou mulheres cis que tem essa característica bem marcada é você não iluminar essa face lateral. Então aqui você deve escurecer, né? Você precisa escurecer essas áreas. Então se a gente for dar obviamente eu não sou maquiador, né? Mas se a gente for dar uma orientação de maquiagem para a boca, ela deve escurecer essa área aqui. E escurecer essa área lateral também, na maquiagem, né? Para tirar essa força do terço superior da face. E eu já falei para vocês que de todas as regiões da face, a que mais traz uma leitura de gênero é o terço superior da face, especialmente o osso frontal. Então, se ela mantém uma característica muito projetada do osso frontal, ela tem uma tendência a ter uma aparência, uma leitura de gênero mais agressiva. E lembra que eu falei que tudo que é mais agressivo tem uma tendência a ser mais masculino, tá? Então, essa é a análise do terço superior que eu queria fazer com vocês. Eu tenho uma comparação com outras participantes do Big Brother. E a gente consegue ver de uma maneira bem clara a diferença entre o terço superior ou osso frontal e orbital da Poca comparado com o da Juliette. Então, mais uma vez eu realço, ela tem o osso frontal muito forte e uma saliência grande do osso orbital. Esse posicionamento da sobrancelha dela também fala um pouquinho contra essa projeção orbital que ela tem. Então, se ela quisesse suavizar essa sua característica, ela deveria manter a sobrancelha um pouco mais baixa, para não deixar tão evidente essa porção lateral da órbita. Agora vamos comparar aqui com a face da Juliette. Olha como é que ela tem uma face, ela também tem uma testa, ela tem uma testa um pouquinho mais alta do que a Poca, né? Um pouquinho mais alta. Vai ter um dia que eu vou falar especificamente sobre a Juliette, mas eu queria só fazer uma comparação aqui. Ela tem uma testa um pouquinho mais longa, uns pelinhos velos também, assim como a Poca tem, mas em menor quantidade. Mas olha a suavidade da testa dela, né? É uma testa muito mais suave, muito mais, do ponto de vista de agressividade, muito menos agressiva. Então ela vai ter um ar mais suave, mais feminino e uma leitura mais amigável, uma leitura mais quase que angelical quando você olha, analisa o olhar
da Juliette, tá? E uma projeção lateral da órbita um pouco mais discreta, né? Um pouco mais discreta. Vamos avaliar aqui a comparação dela com a Sara. Então, você consegue ver aqui também a diferença do olhar da Poca, um olhar mais fechado por conta da projeção frontal e lateral da órbita. E a gente, quando compara com o da Sara, você vê que é um olhar mais aberto, né? Você vê que a Sara, ela não tem aquela projeção frontal que a Poca tem, né? Então você vê aqui que são dois olhares bem diferentes, duas leituras faciais bem diferentes, e isso influencia muito como as pessoas te percebem. A forma como os ossos faciais eles se projetam ou se retraem, eles falam da sua personalidade muito antes que você tenha a oportunidade de abrir a boca, muito antes que você tenha a oportunidade de se expressar. Então, a sua face, ela se expressa primeiro do que você. Então, analisar algumas características faciais, e aqui eu levo para o lado do gênero, né, gênero masculino ou feminino, isso é de suma importância, tá? Para finalizar, vou voltar aqui para a face toda da Poca. Então, a gente consegue, deixa eu apagar isso aqui, como eu falei no começo da conversa, a gente vê que é uma face bem angular, né? Uma mandíbula bem quadrada, um mento quadrado também, né? Esse mento quadrado também confere um pouco mais de agressividade a ela, mas isso é muito bonito, isso é feminino, né? Existe diferença entre uma mandíbula projetada e um mento projetado no gênero masculino e no feminino. Existem mulheres cisgêneros com grandes projeções da mandíbula e do mento que não trazem nenhum tipo de masculinidade para ela. Agora, uma mulher trans, muitas vezes, quando ela não passa por uma feminização facial, ela pode ter aquela face mais quadrada, mas que tem uma tendência a trazê-la para a leitura masculina, né? Não estou dizendo que são todos os casos assim. Estou dizendo que existe uma boa porcentagem de pessoas trans que têm essa face quadrada, porém mantendo a característica masculina, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? É uma avaliação de terço superior, terço médio e terço inferior da Poca. Obviamente que ela, como uma mulher cis, assim como uma mulher trans, ela pode também passar por esse tipo de cirurgia chamado frontoplastia. O que a gente poderia fazer na Poca se fosse da vontade dela? A gente poderia entrar via couro cabeludo, sem deixar nenhum tipo de cicatriz. A gente poderia então fazer um ajuste de toda a região frontal da Poca, fazer ajustes e desgastes desse osso, fazer um desgaste da região orbital, de forma que a gente pudesse dar uma amplitude de olhar e um rosto e uma tábua frontal mais lisa, mais com uma aparência mais suave. Obviamente que isso ia compor a face quadrangular que ela tem, ia compor uma face volumizada que ela já tem, tá bom? Eu acho que deu para vocês entender, foi de uma forma bem simples, uma linguagem bem simples, para que vocês possam entender a importância do esqueleto facial numa análise facial de gênero, tá bom, gente? Eu volto aqui outra hora para falar especificamente sobre o rosto da Juliette e do Gil, que eu acho que ali tem duas características bem importantes, tá bom, gente? Um abraço, se inscreve no nosso canal aqui se você gostou, para que o YouTube entenda isso aqui como relevante e consiga encaminhar para outras pessoas. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau!